manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amados irmãos, estamos vivenciando o mês das vocações e continuamos a série de entrevistas Quando Toca o Coração. Eu e minha amiga Luana, juntamente com Maxwell, da PASCOM, Pastoral da Comunicação, em nome da Paróquia de Santa Isabel da Hungria, estamos entrevistando cada pessoa que representa a sua vocação. E o Papa Francisco, ele nos ajuda por meio dos seus gestos e palavras a entender o que é a vocação. Ele diz: mais do que uma escolha nossa, a vocação é resposta a uma chamada gratuita do Senhor. Por isso, conseguiremos descobri-la e abraçá-la, quando o nosso coração se abrir à gratidão e souber reconhecer a passagem de Deus pela nossa vida. Este quarto domingo é dedicado aos missionários que vivem em comunidade de vida ou aliança. E nós estamos aqui na casa da comunidade católica Shalom para conhecermos a história de vida e missão de uma consagrada. E por favor, se apresente. Meu nome é Ariane, eu tenho 22 anos e eu sou natural de São Paulo. E na comunidade, este é meu quarto ano de missão, eu me consagrei esses dias, né, quarta-feira. E é muita alegria receber vocês nessa casa. Obrigada. E desde já também seja bem-vinda para este momento de partilha, né, de história de seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para começarmos a nossa entrevista, nós queríamos saber, há muito tempo você é uma jovem de oração, como foi que começou a sua relação com a igreja? Os meus pais, não foi desde sempre, mas desde criança eu tenho muito contato com a igreja, porque quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, os meus pais eles tiveram uma experiência forte com a renovação carismática, né? E antes disso, eles eram aqueles católicos só de BGE, como a gente fala, né? Que só vão à missa em 3 momentos: casamento, quando missa de 7º dia e alguns sacramentos também, batizado, enfim. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, os meus pais tiveram essa experiência no seminário de vida. E a partir daí eles começaram a me levar, né? Então éramos os 3, né? Eu sou filha única também. Eu sou filha única. Então eles sempre me levaram para os retiros, né? Lá em São Paulo, como eu sou de São Paulo, tinham muitas comunidades novas, né? Tipo São Paulo, enfim, a Fraternidade Padre de Assis. Então a gente tinha muito esse contato com essas comunidades, o próprio Shalom, desde criança, assim. A gente não era muito frequente, nós não éramos muito frequentes, mas meus pais faziam muitos cursos na comunidade, enfim. Então eu sabia mais ou menos o que era uma nova comunidade, né? E então desde cedo, assim, eu fui inserida na vivência da igreja, né? A partir dos 6 anos de idade. Isso é um grande marco na minha vida. Eu consigo lembrar do antes e do depois, né? Mas assim, engajada mesmo, Ariane, foi... Na adolescência, eu passei por um período de rebeldia. Eu servi em algumas coisas da igreja e tudo, mas eu não era muito, assim, tava ali só com o meu corpo, não com o meu coração. Então, servia muitas vezes só porque meus pais estavam lá, então a gente precisava, eu tinha que manter uma imagem, meus pais eram lideranças dentro da paróquia, então tinha aquela responsabilidade, né, meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada, alguém vê. Então, mas assim, a minha decisão por Deus foi um pouco depois, assim, realmente, né? Mas desde criança, assim, eu tenho contato com a igreja, assim, com a paróquia. E como você chegou à comunidade Shalom? Bom, como eu falei, né, os meus pais, eles já tinham participado de cursos, de formação dentro da comunidade, né, de ouro, formação básica. Mas desde os 9 anos de idade, eu comecei a fazer balé clássico, né, então eu sempre gostei muito de arte, de dançar, de teatro, de musical. E daí, meus pais tinham uma amiga que ela era da comunidade, que ela era coordenadora desse grupo de oração, que eles tiveram uma experiência com Deus. E a filha dela dançava na comunidade. Então, uma vez eu fui, em 2009, eu fui assistir um musical que se chamava O Canto das Ilhas, né? E nessa época nós tínhamos fundado uma pastoral das artes na paróquia, né?
E era um único movimento jovem que tinha lá, então a gente ia atrás de conteúdo para conseguir passar para eles. Daí eu fui assistir o Canto das Ilhas e eu me apaixonei, assim, pelas artes da comunidade, pelas artes, né? E eu fiquei assim, meu Deus, e é interessante porque quando eu assisti, eu senti algo muito forte, né? Não pela peça, para quem já assistiu, eu convido a assistir, vocês não assistiram ainda. Ela fala muito de um testemunho de conversão, desse encontrar a dignidade de se tornar um homem, não ser só que conhece as verdades do mundo, enfim, é muito bom. Só que o que me tocou não foi isso, o que me tocou foi a beleza da arte, né? O que era belo. E eu comecei a sentir uma grande inquietação, meu Deus, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte disso, como é que eu faço para fazer parte disso? Só que eu tinha muita vergonha, eu era tímida, né? Então eu fiquei assim, eu estava muito engajada também na paróquia, não podia abandonar, enfim. Só que aquilo não saía de dentro de mim, né? E eu fiquei assim, meu Deus, mas o que eu faço então? Aí eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou só perguntar, porque como ela era minha amiga e a mãe dela era da comunidade, eu só vou perguntar pra saber, né? Um dia, quem sabe eu vou, mas hoje eu não quero. E daí eu fui perguntar pra ela como é que eu faço pra fazer parte e tudo. Aí ela falou pra mim, ela ficou tão empolgada que ela marcou uma audição pra mim. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que ir. Eu não queria ir, agora eu vou ter que ir. E daí eu fiz audição pro musical de Natal, que era já era final do ano, novembro, um ano depois, ou seja, eu assisti em 2009, assisti o Canto das Ilhas e esse musical de Natal, e Deus começou a gerar essa inquietação o ano todo, então de janeiro a novembro eu fiquei inquieta. E daí mais ou menos aí setembro, outubro, novembro, final do ano, aí eu fiz essa audição e entrei para fazer parte do musical. E daí eu fiz esse musical, e tem até uma história engraçada desse musical que eu fiz, o musical de Natal, que é uma das meninas que dançavam comigo no corpo de baile, ela quebrou a perna no dia da apresentação. Imagina, a gente tá se preparando para dançar e a menina cai e quebra a perna. Aí todo mundo desesperado, meu Deus, o que a gente faz? E daí eu achava interessante porque eu tava perto dela, então eu via todas as pessoas que chegavam perto dela para acudir ela. E todo mundo falava algo como, Deus tem um plano maior na sua vida por causa disso, com isso. Deus tem um plano maior na sua vida com isso. E eu tinha uns 12 anos de idade na época, né? Quando eu comecei a participar das artes. E eu ouvia o que as pessoas diziam pra ela, aí eu ficava com aquilo dentro de mim assim, meu Deus, será que Deus tem um plano maior pra minha vida com isso? E eu fiquei, sabe aquele negócio que fica na cabeça, né, quando acontece? E daí, aí foi assim que eu comecei a participar, né? Aí depois disso, sempre eles me chamavam pra musical, pra evento, pra servir em retiros, né? Sempre nas artes. Daí foi assim que eu fui começando a participar, ainda muito relutante, mas era algo novo. Deus estava gerando uma vocação dentro de mim, que foi a partir das artes. Então a gente percebe, fazendo memória da sua história, né, que Deus foi, através de alguns eventos, alguns momentos, colocando no seu coração o que seria realmente a sua vocação, a vontade dele para a sua vida, né? Então, entre tantos momentos, qual foi um profundo mesmo de fé que você poderia falar pra gente, que é inesquecível na sua caminhada? Sim, quando eu faço memória, assim, né, de tudo aquilo que Deus, de como foi o chamado, de como Deus foi fazendo em mim, eu lembro muito de Jó, assim, que no finalzinho, depois que Jó passa todas as tribulações, ele fala, né, te conhecia, Senhor, somente por palavras, mas hoje meus olhos te viram. E essa foi a minha experiência, porque desde criança eu tinha contato com a igreja, tinha contato com a fé, mas a experiência mesmo de Deus, com Deus, que a gente chama a experiência de amor de Deus, foi num acampamento de jovens da comunidade, né? Eu comecei a participar pelas artes, e daí eu fui conhecendo e fui me interessando, né? E teve um ano que foi meu ano de maior rebeldia, assim, que eu chutei o balde de tudo, né? Eu era uma jovem que estava na paróquia, que servia, que tinha os meus pais engajados, mas eu comecei a conhecer o mundo, né? Comecei a conhecer o mundo com os meus colegas na minha escola. E daí eu comecei a querer conhecer o mundo. Quem é da paróquia desde criança, às vezes passa por essa crise, né? De, meu Deus, mas
como é que é o mundo, né? Será que eu seria feliz? Será que eu seria tão infeliz assim no mundo? E como eu ainda não era firme, então eu quis conhecer o mundo. Então nessa época eu comecei a sair de tudo que eu estava engajada, então eu não fazia mais parte desse grupo de artes que eu fazia parte, né? Eu comecei a querer namorar, querer ficar, querer ter os meus ficas. E tudo escondido dos meus pais, assim. Então eu vivia mais ao mesmo tempo um grande vazio. Porque eu não me sentia inteira, nem naquilo que eu vivia antes. Assim, eu tinha uma experiência de felicidade, de amor de Deus, mas era como se faltasse algo. Era algo como se eu conhecesse, soubesse que Deus é amor, mas eu não tinha tido essa experiência. Então, em 2011, no final do ano, eu participei de novo do musical e em janeiro eu fui para um acampamento de jovens da comunidade. E aí eu pensei assim, né? Eu já tinha ido para muitos retiros. Tinha ido para retiro da Canção Nova, retiro da Toca, retiro de tudo quanto era a comunidade que tinha, né? Da Renovação, sempre ia. Aí eu falei assim, eu pensei, não vai ser nada novo, né? Porque é um retiro como já fui para tantos. Mas era um acampamento de jovens que ia ter lazer, ia ter piscina, ia ter gente nova. Eu falei assim, cara, eu quero ir, vai ser outros jovens como eu, que pra se conhecer, fazer amizades, enfim. Aí eu fui pra esse acampamento, achando que não ia ter nada de novo, nada. E quando foi na adoração, acho que do primeiro dia da sexta-feira, ou foi do sábado, eu tive uma experiência muito forte com a Eucaristia. Porque eu era aquele tipo de jovem que amava uma bagunça, né? Então, na paróquia, aquele momento de louvor, a gente ia lá pra frente, dançava, não sei o quê. Mas quando começava o momento de oração, aí ia lá pro fundo, eu ficava lá. E eu achava muito chato os momentos de oração, enfim. Por mais que eu tivesse muito contato, era até contraditório, né? Mas, enfim, eu fui. E daí, nessa adoração, eu lembro que uma pessoa veio rezar por mim. E daí ela começou a proclamar, e uma das primeiras coisas que ela falou foi: e agora, você acredita? Era como se Deus me falasse, né? E eu tive a experiência de Tomé. Eu tive a experiência de Tomé que teve uma experiência com Deus, Tomé que teve uma experiência que andou com Jesus, que estava lá com os 12 discípulos, mas que no momento mais crucial perdeu a fé e que não acreditava mais. E daí naquele momento era como se eu fosse enxertada no lado aberto de Cristo, assim, através da Eucaristia, sabe? E eu lembro que aí ela falou mais coisas, ela começou a falar coisas da minha história que ninguém sabia, nem os meus pais, e muitas coisas que nem eu mesma sabia. E que quando ela foi falando eu fui me lembrando, então eu tive essa experiência desse Deus com a pessoa de Jesus, um Deus que me conhecia de forma pessoal, que conhecia os meus pecados, que conhecia os vazios do meu coração, as carências mais profundas e que não me condenava e que me amava. E aquilo que antes pra mim era chato, a oração, a missa, a adoração, parecia que naquele momento era tudo que eu queria, Então, o que antes eu queria ir pro lazer, eu queria que acabasse logo. Na verdade, a partir daquele momento, eu só queria estar diante de Jesus, diante da presença dele. Eu só queria ter aquele sentimento, não só o sentimento, mas ter aquela experiência com o Senhor, estar diante dele. E a partir daquele momento, assim, tudo mudou na minha vida. E eu lembro que nesse acampamento, no final, né, na missa, teve uma proclamação antes da missa que o comentarista falava, né, a pessoa falava que Deus dava um entendimento que muitos jovens tinham uma experiência de céu naquele acampamento e que Deus prometia a esses jovens que o céu era muito melhor, era muito maior. E aquilo me tocou tão profundamente porque antes eu tinha pra mim, por causa dos meus pecados, eu olhava a minha vida dupla, basicamente, né? E eu falava assim, eu não vou para o céu, não vou ser santa. Vou no máximo pro purgatório, ficar muito tempo lá, e daí depois, se Deus quiser, eu vou pro céu, né? E eu tinha me conformado e tinha perdido o olhar para a santidade. E a partir daquele acampamento, o meu olhar, o meu coração, ele só desejou o céu. E começou a buscar, e começou a inquietantemente buscar a Deus. Eu busquei a Deus, né? E ali eu encontrei tudo que meu coração queria buscar nos ficas, nos relacionamentos. Eu encontrei ali no Senhor e a partir daquele momento a minha vida mudou, assim. Então,
acho que um ponto divisor de águas, desde a minha vivência, assim, foi essa experiência nesse acampamento de jovens. Muito bem. E como aconteceu o momento em que você decidiu deixar tudo, abandonar tudo, para viver inteiramente a sua vocação, né? Para dar um sim ao chamado de Deus a essa vida de comunidade de vida? É interessante porque quando a gente fala de vida consagrada, de chamado de Deus, acho que não tem como nós não termos, não é de um dia para o outro, assim, né? Assim, você dorme e acorda, você comunidade de vida. Não. E eu acho que a minha experiência foi muito forte nesse sentido, assim, né? De olhar para a minha história. Acho que quando vocês iam lendo sobre a vocação, né? Sobre o que o Papa Francisco fala sobre a vocação, e realmente é isso. Um chamado de Deus é uma resposta, né? É uma resposta que, quando Deus nos cria, você vai ser Ariane, você é minha filha, filha de Deus, e Ele imprime em nós uma identidade, né? Então Ele imprime em nós o ser, talvez, o matrimônio, né? Talvez o sacerdócio, enfim, que são chamados. E a vocação também é assim, é impressa na nossa identidade. Então, depois que eu tive minha experiência com Deus, eu comecei a caminhar na comunidade, assim, né? Mais lá do que cá, porque, enfim, tinha muitas coisas, era muito distante de casa. Mas, com o decorrer do tempo, os missionários, a comunidade, tinha algo que eu não tinha, que era uma amizade profunda com Deus. Eu não entendia como eles tinham os dons do Espírito, assim, de falar coisas, de proclamar coisas, assim, tão certeiras, assim. Eu falei, meu Deus, eu quero isso, eu quero ser amiga de Deus, eu quero rezar e Deus falar pra mim também, né? E depois, aí dentro da comunidade, como uma jovem da obra, eu fui me engajando, eu fui conhecendo mais, eu fui para o grupo de oração, né? Depois de 4 anos, dentro da obra, em 2014, eu entrei no grupo de oração da comunidade, comecei a aprender a rezar, comecei a aprender a ouvir a voz de Deus, né? A partir da palavra dele. E daí Deus foi me inquietando. Quando eu tive uma experiência com Deus e eu tive esse desejo de céu, eu comecei a buscar tudo que poderia me levar para o céu. Então, meu Deus, quem foram aqueles que, como eu, viveram uma vida de pecado, como eu, tiveram as dificuldades, mas foram para o céu? Os santos. Então, eu vou conhecer mais os santos. E daí eu comecei a ler sobre as histórias dos santos, e daí eu encontrei um livro, que é até um autor pernambucano, né? Que o nome é Vós Sois Jovens, Vós Sois a Esperança, que tinha história de vários santos. E um deles que mais me chamou a atenção é um beato que vai ser beatificado esse ano, Carla Cruz. E eu li a história dele, assim, desse livro, e aquilo me chamou muita atenção, porque era um jovem que ele tinha falecido em 2005, 2006, e ele tinha sido santo. E eu falei assim, gente, em 2006 eu já era nascida, então bora lá. E o que a vida dele me mostrou, né? Ele era muito devoto da Eucaristia. Então eu falei assim, o santo ele gosta dos sacramentos, né? Muito devoto da Virgem Maria, rezava o rosário todos os dias. Assim, não, para ser santo, então, eu preciso ser amiga de Nossa Senhora. Então tudo aquilo que me conduzia à santidade eu buscava, né? Então a vida de oração, né? A vida sacramental, a amizade com os próprios santos, né? A amizade com a Virgem Maria, né? E aquilo foi, e eu fui conhecendo, aí eu fui tentando, não, então eu preciso rezar. Eu comecei a rezar, eu quero ir pra missa todos os dias, aí eu comecei a querer ir pra missa todos os dias. Mas ao mesmo tempo, era algo que eu queria fazer para conquistar o céu por mérito. E o céu ninguém conquista por mérito, né? Então eu comecei a me frustrar, porque ao mesmo tempo que eu queria, aí eu era fraca, aí eu voltava atrás, meu Deus, como vai ser isso? E daí eu comecei a ficar muito decepcionada comigo. E comecei a olhar de novo a santidade como algo muito distante de mim. Como algo que eu não consegui. Se é possível, mas eu não consigo. E daí eu fui caminhando dentro da comunidade, assim, minha vida de oração aí já não era a mesma coisa. E daí eu me sentia muito inquieta, porque na comunidade, desde que a gente entra na obra, a gente é convidado a rezar todos os dias, a gente é convidado, né, a participar da missa, ao menos aos domingos, né? E muitas das coisas que eu não conseguia viver, eu ficava inquieta. Eu disse, meu Deus, eu quero ir pra missa todos os dias, eu não consigo. Eu quero rezar o texto todos os dias, mas eu sou tão infiel. E eu comecei a ficar triste, assim, né? E daí teve uma época
E os evangelhos eram impressionantes. Em todo lugar que eu ia tinha um evangelho do chamado de Samuel. Samuel, 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 aqui estou. Não, Samuel, quando te chamares, responde, eis-me aqui, escuta, serve. E eu ficava em todo lugar que eu ia, tinha essa bendita passagem de Samuel. E aí eu comecei, meu Deus, o que é esse chamado de Deus? O que é essa voz de Deus? E eu inquieta, porque queria viver e não conseguia. Aí, de repente, um dia, fazendo faxina na casa, assim, eu coloquei uma música da irmã Kelly Patrícia, gente. Lá em casa a gente gostava de fazer faxina ouvindo música, era desde a Eliana Ribeiro, irmã Kelly Patrícia, Padre Fábio Melo. E daí tava tocando o CD que é Verbo e Sonsa, e daí tinha uma música que era como se Deus falando a uma esposa, né? Há quanto tempo eu te amava, minha amada, há quanto tempo aguardava ouvir teu sim. E aí eu, tipo assim, varrei na casa, e daí Deus me deu um entendimento. Ele me dizia algo como que, sabe por que você se inquieta tanto? Sabe por que você está tão inquieta? Porque eu te chamo. Eu te chamo. Aí meu Deus do céu, e daí eu comecei a entender. Eu olhava para os meus amigos que também tinham tido uma experiência com Deus, naquele mesmo acampamento como eu, e eles, tipo assim, não tinham as mesmas inquietações que eu. Eles ficavam super de boa, ia à missa só domingo e não rezar todos os dias. Mas eu ficava inquieta, eu não conseguia conceber na minha vida que eu não conseguisse viver aquilo que eu queria viver. Como eles conseguem ter uma vida normal e eu não consigo ter uma vida normal porque eu não vivo. E daí Deus me fazia entender nesse dia que era porque eu era chamada a um chamado mais particular. Então, porque eu era chamada, eu era eleita, né? E essa inquietação era a voz dele. E daí, meu Deus. Aí, em primeiro momento, eu falei assim, não, então, eu não, tudo menos salão. Eu não queria ser chamada a mudar de salão, né? Aí eu disse, não, então será que eu sou Clarissa? Meu Deus, será que eu sou Carmelita? Meu Deus, será que eu sou, sei lá, agostiniana? Aí eu comecei essa inquietação de jovem, né? E daí, ainda dentro do grupo de oração, eu falei assim, todo mundo falava do vocacional. O vocacional é aquele tempo de escuta da voz de Deus, de fazer a vontade de Deus. E eu ouvia muito as pessoas da comunidade falando assim, não, a voz de Deus, a vontade de Deus é a nossa felicidade. Tá certo. Eu sei que eu sou chamada a alguma coisa. Ainda não sei o que é. Mas eu vou fazer esse tal aí de vocacional, porque, né, vai que Deus me dá aí até a minha profissão, né, já vem de como a missão pessoal, já vem tudo. Aí eu falei assim, não, já tinha aí meus 15, era no terceiro ano do ensino médio, eu começava o terceiro ano do ensino médio, 17 anos. Aí eu quis fazer vocacional, porque eu queria ouvir a voz de Deus, eu tinha uma inquietação com o Shalom, mas eu não aceitava que eu era Shalom, né, porque, enfim, nem eu entendo muito, assim, né? Eu tinha muitas repulsas, assim. E daí eu falei assim, vou fazer vocacional, beleza. E eu projetava a minha vida, eu estudava, né? Eu queria ter um trabalho, queria ter uma faculdade, mas eu ainda não tinha decidido o que eu queria. Então eu tava entrando no terceiro ano do ensino médio, não sabia o que eu queria da minha vida. Então eu vou fazer vocacional, porque Deus já vai me dizer tudo, né? Eu tava aguardando a resposta de Deus. E aí eu fui ser acompanhada pela minha acompanhadora, mas eu não ia falar para ela que eu queria fazer vocacional. Eu falei bem assim pro Senhor, o Senhor vai me dar a resposta. Se for para eu entrar, o Senhor vai dizer, se não for para entrar, o Senhor vai dizer, mas que eu quero uma resposta. E daí, aí Deus foi bem claro, ele deu um não. Aí eu, tipo assim, foi muito bom porque foi uma proclamação com a Virgem Maria. E eu sou consagrada à Virgem Maria desde o dia que eu nasci. Tem uma história, né, do caminho de Deus, da voz de Deus. E eu fiquei muito mal, assim, né? Eu falei assim, fiz cara de madura. Eu continuei não falando pra minha acompanhadora que eu queria fazer vocacional, mas eu tinha entendido que não era aquilo. Aí eu fiquei um pouco assim, chateada, fiquei com meu orgulho ferido, né? Porque eu queria tanto, aí Deus não deu pra assim, tá certo. Pois então eu vou fazer o que eu quero. Eu vou planejar minha vida. Aí no terceiro ano comecei, né? Não, vou fazer isso aqui, quero fazer algo que envolva matemática, história, artes, que era algo que eu gostava. Vou fazer arquitetura. Comecei a me projetar, não, vou fazer um curso pra trabalhar. Beleza, aí fiz o meu ano de 2015 todo com o que eu queria, projetando a minha vida para o futuro. Quero namorar, né? Namoro em Deus, né? Uma pessoa que, enfim. Aí, no final do ano, fiz o Enem, fiz lá o teste pro curso que eu
bolsa. Consegui uma bolsa do Enem, do ProUni, 100%, o orgulho da minha família. Arquitetura e urbanismo, meus pais estavam assim, uhul, todo mundo uhul, e eu, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu tinha o pé atrás, porque eu sabia que aquilo era o que eu queria, não o que era que Deus queria. Porque eu ainda tinha aquela, eu sou chamada a algo, Deus me chamava. Ai, oh, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? E aquele sentimento de vai e não vai, né? Aí no outro ano começou 2016, aí começaram a falar assim, aí o vocacional. Eu não vou fazer vocacional não, porque eu não vou ter tempo, eu vou começar a minha faculdade, o meu curso, eu vou trabalhar, então eu não vou ter tempo de fazer vocacional, né? Quero fazer vocacional assim, que eu tenha tempo pra rezar, pra discernir, mas eu não quero não, assim, né? Aí aquilo me quebrava ao mesmo tempo, né? Meu orgulho, né? E aí teve uma pessoa, né, que era uma pessoa da comunidade, começou a me impressionar muito. Ariane, apenas um passo, Ariane, apenas um passo. Ai, meu Deus do céu, esse menino não sabe o que tá falando, eu não vou conseguir fazer esse vocacional. Aí, Ariane, apenas um passo. Aí, tá certo. Aí eu falei assim, aí eu fui, e Deus sempre comigo, ele sempre inquieta e me dá, e vai me conduzindo, assim, né? E daí o Senhor ele falava assim, você não disse que queria fazer a minha vontade? Eu te dei, tudo isso que você tem hoje, eu te dei o curso, eu te dei a faculdade. Pois então chegou a hora também de você me dar algo. Aí eu fiquei desconcertada, né? Aí tá certo, Jesus, vou fazer esse vocacional. Assim, mais daquele jeito. Eu não queria mais, porque eu tava decepcionada. Eu ainda tinha ficado frustrada pelo não que eu tinha recebido de Deus, né? Então eu ficava meio assim. Aí eu fui, fiz o vocacional aberto. E uma das visualizações mais fortes que eu sempre vou levar na minha história, né? Que a moça tinha visualização de uma árvore que era enraizada. Mas era uma árvore, tipo uma palmeira, que é bamba. Mas ela estava enraizada. Mas ela ainda não era firme. E aí eu entendi o que Deus queria dizer, né? Que a vontade dele estava ali. Mas eu ainda não estava firme, né? E daí eu comecei a fazer um vocacional. Mas não foi aquele, meu Deus, nossa, vocacionada, rezo tudo, faço tudo, cumpro tudo. Não. Foi o ano que eu mais experimentei a minha infidelidade diante da vontade de Deus. Eu não conseguia rezar, não conseguia ir pra missa, não conseguia viver. E Deus, no vocacional, começou a me falar de comunidade de vida. Começou a me falar de missão. Aí eu não era muito próxima dos irmãos da comunidade de vida lá na minha missão. E nem dos irmãos da comunidade de aliança. Então eu achava uma loucura. Eu falei assim, Jesus, como assim o Senhor me chama a comunidade de vida? Se eu não rezo, primeiramente. Se eu não como assim essa chamada? Isso é uma loucura. Eu achava que era coisa na minha cabeça, eu achava que era medo, tudo. Menos voz de Deus. E Deus me inquietando, né? Me inquietando. Eu, não, Jesus, é mentira, isso é coisa da minha cabeça. E daí eu lutei contra a voz de Deus, né? Lutei contra a inspiração de Deus, olhando pra mim, pras minhas forças, olhando pras minhas capacidades. E aí fui protelando o vocacional, né? Sendo fiel. E aí, meados assim, de agosto, teve o retiro de aprofundamento. Aí eu não fui pra esse retiro. Aconteceu 1500, eu tava bem organizadinho pra ir pra esse retiro. Aí na semana do retiro, tudo se levanta. Tudo se levanta quando você quer fazer a vontade de Deus. Aí deu tudo errado, foi uma faculdade. Aí eu fiquei brava de novo, aí eu lembrei daquele ano anterior que eu queria fazer vocacional e Deus não quis. Aí eu falei assim, tá certo, eu não vou, não é sua vontade que eu vá, não vou pro retiro de aprofundamento. E não fui. Eu acho que foi o final de semana mais triste da minha vida, assim. Eu me lembro de cada coisa que eu fiz naquele final de semana. Eu me lembro da experiência de frustração, assim, de decepção. E depois disso, a minha vida foi só, assim, né, de mal a pior. Porque eu comecei, tudo que eu conseguia fazer, eu era uma ótima aluna na faculdade, era uma ótima aluna no curso. Tipo assim, eu tinha a minha vida familiar muito boa, né? Meus pais super orgulhosos de mim, né? Aquela filha que é boa, que não dá trabalho, enfim, né? Só algumas coisas que não tem como não ser perfeita, né? Uhum. Mas a única coisa que eu não conseguia viver era vocacional. E isso atrapalhava todo o resto, era aquela mesma experiência. Eu não conseguia viver aquilo que eu sentia que vinha de Deus.
Então, por causa disso, todo o resto pareceu que não ia bem. E depois desse que eu não fui, aí começou. Aí eu já não conseguia mais ir pra faculdade, não conseguia mais ir pro curso. Eu entrei, eu não sei definir esse período, mas foi um período muito forte, assim, no meu ano vocacional. Que Deus, ele segurou, viu, as contas. Eu entrei, eu quase tive crise de ansiedade, assim. Nesse período eu chegava a ir pra faculdade, ia chegar no meio do caminho e voltar pra casa. Eu comecei a faltar no curso. Acabado, não tinha mais ânimo pra viver, assim. Nossa, bagunçou tudo. Nossa, eu bagunçou Pra tudo. depois organizar, né? Pois é. Aí eu tive essa experiência de perder, assim, de não ser mais feliz daquilo que eu fazia. Aí eu não entendia, também não conseguia mais ir pro Shalom, não conseguia mais. Eu chegava lá, me dava uma angústia, e eu chorava. E daí quando foi em outubro, dia 1º de outubro, eu fui chamada para fazer um prelúdio. O prelúdio é uma dança antes da missa, uma dança litúrgica antes da missa. E eu era bailarina, né? Então a comunidade tinha me chamado para fazer um prelúdio no dia de Santa Terezinha, dia 1º de outubro. E daí eu não tava bem. Mas eu tinha dito que eu ia. Então eu sempre fui uma pessoa de falar. Então se eu disse que eu vou, eu pelo menos vou lá para dizer que eu não vou. Não vou fazer. E eu fui para essa missa de Santa Terezinha. E aí eu fui, tomei a cara de pau e cheguei numa pessoa que tinha me chamado. Então, fulano, é porque eu não tô bem. Aí assim, se for pra fazer algo só pra fazer e algo que eu não estou vivendo, eu prefiro não fazer. Porque eu não gosto. Não é isso que Deus quer de mim, né? Aí, mas eu fiquei pra missa. Foi bom que depois de muito tempo eu fui pro Shalom e daí eu fui pra missa. E nessa missa, assim, eu tive uma experiência com a misericórdia de Deus, assim. Que Deus me dizia que ele não olhava para aquilo que eu tinha vivido e nem olhava para o futuro. Ele queria que eu vivesse o hoje. Então ele meio que dizia para mim assim: minha filha, não importa onde o seu coração está, você pode recomeçar hoje. Aí minha acompanhadora, depois da missa, ela rezou por mim, daí foi forte. Aí eu falei isso que eu tava vivendo, né? Aí no outro dia era vocacional, que era o primeiro domingo vocacional. Aí eu já tinha decidido a desistir do vocacional. Aí por causa disso eu fui vocacional. Aí eu cheguei no momento da adoração. E daí no momento da adoração, Jesus dizia, tipo assim, tudo que eu tinha vivido naquele ano. Deus dá um entendimento que existe uma pessoa que sabe muito bem, mas porque não acolheu o seu chamado, tudo começou a dar errado. Basicamente ele falou a minha vida ali, não aconteceu nada. Mas o Senhor pede que você... O Senhor diz que na verdade a sua felicidade é aquilo que é a vontade dele. Então, por mais que eu tivesse tudo, porque eu não vivia a vontade que era de Deus, eu não era feliz, plenamente feliz, né? Eu tinha os meus momentos de felicidade, né? Mas eu não era plenamente feliz. E ele me convidava aí a pessoa dizia que essa pessoa era chamada como de vida. Aí eu comecei a me inquietar de novo, Jesus. Eu comecei a ficar indignada. Primeiro foi o Pedro, tu me amas, de Jesus pra mim, né? Foi do ser comunidade de vida. Aí primeiro eu fiquei indignada, assim, meu Deus, eu sou comunidade de vida. Tipo assim, quando você não acredita, sabe? Eu sou comunidade de vida. Aí a segunda foi uma pergunta pro Senhor. Jesus, eu sou comunidade de vida? Como assim? Eu sou. E a terceira foi uma afirmação. Senhor, eu sou comunidade de vida. E quando eu acolhi pra mim, quando eu acolhi o chamado de Deus, quando eu acolhi a vontade de Deus, houve uma paz dentro de mim, no meu coração. Aí meu Deus, eu sou comunidade de vida. Aí eu comecei a lembrar e vem aquele filme na cabeça, minha faculdade, minha família, não sei o que lá, meus planos, Ai, Jesus, como? E eu ainda relutante, por quê? Porque eu não acreditava no chamado de Deus, porque eu não entendia como Deus, meu Deus, eu vou me emocionar, como Deus, ele poderia me chamar, sendo que eu era tão infiel, sabe? E aí Deus me pedia naquela adoração uma semana de experiência.
Jesus, eu não sou próximo da comunidade de vida, eu não rezo, não sei o que, todas as desculpas que eu sempre dava, né? Aí ele falou assim, me deu uma semana. Ai, eu, Jesus, mas minha faculdade, eu tô quase sendo reprovada das coisas que eu tô fazendo. Não era nem por nota, era por falta. E o Senhor tá me pedindo uma semana. Aí eu, tá certo, o Senhor tá pedindo, beleza, eu vou, eu faço, eu te dou, né? É teu, então eu te dou. E daí acabou a adoração e eu ainda com aquele processo inquieto dentro de mim. E aí a minha acompanhadora vocacional, que tem a acompanhadora do grupo de oração e a acompanhadora vocacional. Minha acompanhadora vocacional foi conversar comigo, porque eu tava distante, enfim, foi tentar salvar a ovelhinha perdida, né? E aí ela foi conversar comigo e eu lembro que eu não falei nada pra ela. Aí ela falou assim pra mim, Ariane, você não quer fazer uma experiência de uma semana na comunidade de vida? Assim, não pra discernir nada, mas pra colocar a sua vida no lugar, assim, pra colocar tudo isso aqui que tá uma bagunça no lugar. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, tipo, não, eu aceito. Porque Deus já tinha me dito, né? Deus já tinha me pedido, então não tinha mais o que fazer. Então, encurtando um pouco, eu fui pra essa experiência na comunidade de vida, uma semana só. A experiência, pra quem não sabe, ela é um mês, é 30 dias. E Deus me pediu uma semana. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou viver a experiência de um mês em uma semana? E eu fui e começava num retiro dos jovens, do grupo de oração. E daí nesse retiro teve uma celebração da cruz, que começou a tocar uma música. Uma música, minha vida eu entrego, os meus planos, os meus sonhos. E eu lembrando de tudo aquilo que Deus estava me pedindo. E daí de repente, do nada, uma pessoa chega, coloca a mão em mim e começa a falar. Tem uma proclamação, meu Deus, ela nem estava rezando por mim, como assim? E aí ela rezava por mim e Deus dizia que aquela música era a resposta para todas as minhas dúvidas. Aí eu, Jesus, tá, ok, eu tô entendendo. Mas eu ainda não. Aí eu fui pra experiência na comunidade de vida. E nessa experiência, em uma semana, teve 4 aniversários. E na comunidade, aniversário é tipo assim, um grande evento. Então tem cartaz, tem festa, tem apresentação. Teve 4 aniversários, teve um faxinão no centro, teve vigília, teve de tudo em uma semana. E eu fui vivendo aquilo, a semana na comunidade de vida, e era como se eu me sentisse se eu me sentisse plena, como nunca tinha me sentido antes. Em cada vivência a gente faz coisas simples, tipo assim, é sempre a mesma coisa. Em toda missão, como comunidade de vida, a gente acorda, a gente faz a nossa faxina, a gente tem café quando não é jejum, a gente tem as laudes, a gente tem a nossa estudo. É tudo sempre a mesma coisa. E eu fui me enchendo, Deus foi me enchendo de um sinal de plenitude. Eu fui me sentindo eu fui me sentindo aquilo como se Deus me provasse. Eu não, tipo assim, é como se Deus ele permitisse tudo isso para que eu entendesse que não é pelas minhas forças, não é pelas minhas capacidades, não é porque eu sou boa, é porque ele me elegeu e ponto. E aí eu vivi essa semana e uma das coisas que me marcam assim foi uma passagem que era dos Reis Magos. Nada a ver, né? A gente lê Mateus e os Reis Magos estão ali e a gente nem nota eles, né? Mas eu comecei a participar da comunidade no musical de Natal. E nesse musical de Natal tinha uma parte dos Reis Magos que era muito forte. E Deus me fazia entender que os Reis Magos, a história deles, eles conheciam as profecias e eles viram a estrela. Eles olharam lá e viram a estrela. Mas eles perderam a estrela. Tipo assim, quando eles saíram é porque eles não tinham encontrado mais. Então, assim, não, a gente precisa ir para encontrar o rei que vai nascer. Mas eles foram caminhando no deserto sem ver nada, sem nenhuma certeza. Nada. E eles foram caminhando. E aí eles chegaram em Jerusalém, viram lá Herodes e perguntaram para Herodes, né? Porque era um rei que ia nascer. Então, você acha que o rei vai nascer num palácio. Então, os Reis Magos falaram, não, se é um rei que vai nascer e o rei é o de Israel, então vamos para o palácio de Israel. Então, eles foram para Jerusalém, aí descobriram que, na verdade, o rei ia nascer em Belém. E daí, quando eles já sabem onde o rei vai nascer, eles reencontram a estrela. E Deus me falava dessa necessidade de eu sair. Eu já sabia qual era a vontade de Deus, mas que eu precisava sair para reencontrar a minha estrela. Que eu precisava ir ao encontro para reencontrar a minha estrela. Aí eu
Ok, Jesus, ok, já entendi. Experiência de uma semana Deus pode fazer em 2 dias, porque ele, né? E aí eu voltei pra casa, meio mexida, né? Aí ainda meio relutante. Como é que eu vou contar isso pra minha família? Eu sou filha única, não preparei os meus pais. E eu me acomodei. Eu não vou falar pra eles, porque por mais que seja vontade de Deus, eu acho que a comunidade não vai me aceitar. Então eu vou viver provavelmente mais um ano vocacional, e daí eu tenho tempo pra preparar os meus pais. E aí, não, beleza. Aí continuei vivendo a minha vida, voltei aí pra aula, voltei, né, a ser uma boa aluna, enfim. Retiro final. Retiro final, vocacional pra fechar discernimento, né? Eu cheguei lá, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou viver mais um ano vocacional, não sei o quê, na minha cabeça, né? E aí, Deus começou a me dar a minha história no retiro final. Era tipo assim, era pra rezar com ser comunidade de vida. Aí quando eu ia rezar no deserto, Deus me fazia lembrar do meu nascimento. Aí eu ia rezar com não sei o que, Deus me fazia lembrar algo da minha história. Aí eu assim, meu Deus, eu tô dispersa, né, nesse retiro, não é possível. E a eleição de Deus, como eu disse, já tô me alongando demais, é algo que Deus faz na nossa história. São marcos que Deus coloca na nossa história. E eu fui consagrada a Nossa Senhora no dia que eu nasci. Minha mãe não era muito religiosa, mas eu nasci depois da hora. E daí a minha mãe, ela fez uma promessa a Nossa Senhora que se eu saísse junto com ela do hospital, ela me batizaria na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, né? E aí, só que isso só aconteceu mesmo quando eu tinha 6 anos de idade, quando eles voltaram para a igreja. Aí, com 6 anos de idade, eu fui batizada. E eu me lembro do meu batismo, eu me lembro de como, e que eu pedi para ser batizada, porque meus pais ainda iam protelar mais. E eu tinha 6 anos e eu pedi para ser batizada. E eu fui lembrando disso, fui lembrando da minha experiência nas comunidades, como a vida fraterna sempre foi para mim, desde criança, assim, né? Como eu ficava feliz em ver os irmãos da Toca de Assis sendo irmãos jovens, entregues a Deus. E tudo aquilo, a vida de oração. E daí, uma noite eu não consegui dormir, no sábado. Eu não consegui dormir, eu tava com muitas coisas na minha cabeça. E daí a moça que coordenava a secretaria vocacional, ela rezou por mim e Deus dava visualização não, fazer lembrar da passagem do Êxodo, do povo de Israel, quando Deus marca a porta com o sangue do cordeiro. E o entendimento que Deus dava para ela, e eu não tinha falado nada para ela, era que Deus tinha marcado a minha história com as marcas da eleição. E aí, quando ela disse isso, eu fui entendendo tudo que eu estava vivendo. Então, para mim, que eu estava dispersa, eu fui entendendo, não, o Senhor, na verdade, está me mostrando que não fui eu, como ele diz em João, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Fui eu que vos escolhi. E depois daquele retiro, pra mim, assim, fechou. Aí eu ainda continuei falando. Eu não sei se eu sou comunidade de vida ou comunidade de aliança, mas eu sei que eu preciso ir em missão, porque eu preciso sair, porque eu preciso partir. Aí eu fui em missão. Eu fui em missão pra Brasília. Fui em missão como... Eu vivi como postulante, mas eu não era postulante. Aí, mais ou menos, vivi tudo, fui me aprofundando na vivência da comunidade de vida, cada vez mais me sentindo comunidade de vida. E aí, quando foi em setembro, eu pedi ingresso na comunidade. E pra mim, assim, o que marcou 2017 foi o ano mariano. 2017 foi o ano do centenário de Nossa Senhora de Fátima e dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. E são 2 títulos que marcam a minha história, né? Então, até isso, Deus foi preparando. E em Brasília era o único lugar fora de São Paulo que era concedida as indulgências plenárias, como se a gente visitasse a Basílica. E eu morei lá. E eu recebi a resposta de ingresso na comunidade no dia 11 de outubro. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, eu fui vendo assim, a condução de Deus na minha história, dessa eleição irrevogável de Deus, que não olha as nossas capacidades, não olha os nossos métodos, mas olha para nós e chama os piores, não é só, ele chama os piores, aqueles que ninguém dá nada, Deus chama, Deus escolhe. E, enfim, pela intercessão da Virgem Maria e dos santos, assim, né? Então, foi assim que eu me decidi a deixar tudo.
Foi fácil? Não foi. Teve família difícil? Teve família difícil, porque eu sou filha única, não preparei os meus pais, né? Então foi muito difícil no início, para eles entenderem, mesmo sendo de igreja. Mas Deus, se Ele chama, Ele dá a graça de sustentar. Mas é uma história muito bonita, profunda, né? De inquietação. Mas tá vendo, depois de um tempo, Nosso Senhor que não nos deixa em paz, nos dá paz, como diz Dom Henrique Soares, como dizia, né? E aí você também me fez lembrar de uma frase do Papa Francisco, que ele diz: Deus não nos escolhe pela nossa bravura, mas pelo simples fato de sermos pequeninos. Então, quanto mais a gente se sente pequenino, mais Deus chama a gente para servir a Ele. Mas então, depois dessa caminhada toda que você já está dentro da comunidade, na sua visão, o que fazer para a chama do amor de Deus não se apagar dentro de nós, na nossa espiritualidade? Bom, pra mim, assim, eu vou dar 5 dicas. Top 5, né? A primeira coisa, pra não deixar a chama de Deus se apagar, eu acredito que é a vivência dos sacramentos. Porque a Eucaristia e a confissão são aqueles que nos mantêm na graça de Deus. Então, pra eu não deixar a chama de Deus se apagar, pra deixar a minha lamparina sempre cheia de óleo, eu preciso estar em estado de graça. Estado de graça a partir da confissão e da Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Deus que se une à nossa carne. É o próprio Deus que se une à nossa fragilidade. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é a vivência dos sacramentos, né? Porque E é importante também dizer que a chama do amor de Deus não é um sentimento. A gente tem grandes provas de grandes santos, como Madre Teresa de Calcutá, né? E a própria Santa Irmã Dulce, nossa brasileira, né? Que provam para nós que elas não sentiam mais nada, mas a chama do amor de Deus estava profundamente acesa no coração delas. Então a primeira coisa é os sacramentos. A segunda coisa, para mim, que é muito cara, é a amizade com a Virgem Maria. Porque não existe quem foi a Virgem Esposa que manteve sempre acesa a chama do amor de Deus, a Virgem Maria. Ela era pura, imaculada sim, mas foi provada na fé, foi provada na esperança, foi provada na caridade e nunca deixou nem arrefecer aquela chama, sempre foi uma chama ardente. Então Nossa Senhora é esse caminho que nos ajuda a deixar a chama de Deus acesa em nosso coração. Tem uma história de São Domingos Sábio que eu gosto muito, de Dom Bosco. Que Dom Bosco tinha aquele sonho de céu, né? Aí viu São Domingos Sábio no céu, aí perguntou para São Domingos Sábio: o que é que mais te ajudou a ser santo? Foi as suas virtudes? Aí São Domingos fala: não. Foi as suas penitências? Não. Então o que foi? Aí São Domingos sabe: o que mais me valeu no meu julgamento foi a intercessão da Virgem Maria. Então, não só para o caminho da chama de amor, mas para o caminho de santidade, a Virgem Maria. A terceira coisa é a vida de oração. Porque através da vida de oração, a gente não é aquele que é deixado conduzido por qualquer voz. Porque a gente é conduzido pela voz de Deus. Então, a vida de oração é aquele bom pastor que chama a sua ovelha, né? Que se comunica com a sua ovelha, que se comunica com o seu amigo, né? Então, a vida de oração, como diz Santa Teresa, que é uma das baluartes da nossa vocação, né? Santa Teresa e São Francisco de Assis. Mas Santa Teresa fala que a oração é um trato de amizade com Deus. Então, para deixar a chama acesa, eu preciso ter uma vida de oração. Aí a quarta coisa é uma vida fraterna. O que é vida fraterna? Vida fraterna é o meu grupo de oração, vida fraterna são os meus amigos, vida fraterna são aquelas pessoas que me ajudam no caminho de Deus. Porque, como diz o Papa Francisco também, ninguém é santo sozinho. E ninguém deixa a chama do amor de Deus viva sozinho também. Então, a vida fraterna, quando eu tô mal, quando eu tô triste, como é importante ter aquele amigo que me ajude a viver, que tenha o mesmo objetivo que eu e que também me ajuda a manter acesa a chama do amor de Deus, né? A vida fraterna. E a última coisa, a caridade. Porque a caridade, ela nos tira de nós mesmos. Não é só a caridade para com os pobres, que é muito importante. Caridade para com os pobres, com os mais necessitados. Mas a caridade para aqueles que são os pobres espirituais, que não conhecem a Deus. A caridade para com os nossos familiares, que também às vezes relutam tanto, né? Porque eu tive essa experiência muitas vezes da minha família não compreender a minha
vocação, né? Mas eu preciso exercer a caridade também para com os meus na minha casa, né? Que não compreendem. A caridade que me tira de mim. E de novo, como Santa Teresa de Calcutá e como Santa Irmã Dulce, né? Dulce dos pobres. A caridade diante de todo o deserto espiritual, diante de todo o sentimento de falta de Deus, foi a caridade que mantinha firme o propósito delas de amar a Deus. Senhor, eu não te amo no espiritual, eu te amo no outro, eu te amo no outro. Então essa caridade que me faz amar o outro, como o evangelho de hoje, né? A Deus e o outro, o próximo como a mim mesmo. Eu acho que são essas 5, né? Muito bem. E na sua missão, aqui em Garanhuns, qual é a sua maior alegria? Eu amo essa terra, gente. Eu amo essa terra do fundo do meu coração, assim, né? Eu sou muito grata a Deus, primeiro, por morar aqui, né? Por tocar na vida de Dom Expedito Lopes, nosso servo de Deus, né? Que eu sou muito devota, muito apaixonada por ele. Mas uma das minhas maiores alegrias nessa terra são os jovens, né? Que é a primazia da minha vocação, Deus e os jovens de Garanhuns, ver os jovens tendo uma experiência com Deus, ver os jovens sendo renovados, como eu fui um dia, sabe? Eu que fui alcançada na minha juventude, com 13, 14 anos de idade, né? Poder, com a minha vida ofertada também, ajudar a colaborar com o pastor, né? Colaborar com o pastor que resgata as ovelhas. Eu acho que para mim a minha maior alegria são os jovens. E quantas pessoas moram com você aqui na comunidade? Como comunidade de vida, nós somos 17, né? Tá chegando mais uma missionária, seja bem-vinda, Ionália. Vamos ser 18, mas hoje nós somos 17. 11 mulheres e 6 homens. Muito bem. E para finalizar, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo e tantos jovens, né, na nossa diocese que estão em discernimento. Bom, eu queria dizer para vocês, jovem, que vocês ouviram a minha história, né? O chamado de Deus, ele não olha para nós, para os nossos méritos. Ele não olha para nós como aqueles que fazem muitas coisas boas, mas ele olha o nosso coração. Então, deseje a Deus, deseje profundamente ouvir a voz de Deus. Deseje a Deus e o céu com as suas entranhas. E se você desejar a Deus e o céu, a Deus e o santo, como os santos, Deus ele vai lhe dar o caminho da vontade dele. Ele não deixa nós caminharmos às cegas. E ele vai conduzir você pela vontade dele. Ele vai te conduzir. Então confie na ação da providência de Deus, que sempre escreve certo, pelas linhas certas. Não existe linhas tortas na vontade de Deus. Então se deixe conduzir. E se você ouve o chamado de Deus, e se você sente dentro de você uma inquietação, não tenha medo de deixar tudo, porque é uma vida feliz. É uma vida profundamente feliz. Amém. Então vamos diante da presença do Senhor, rezarmos juntas, você também aí em casa, pelas vocações matrimoniais, sacerdotais, religiosas e missionárias. Nós vos louvamos, ó Pai de bondade, por todos aqueles que se dedicam ao trabalho da evangelização, especialmente junto aos empobrecidos. Com a força do vosso Espírito, iluminai-os e fortalecei-os. Vós bem sabeis, Senhor, o quanto precisamos de pessoas dispostas que anunciem o Evangelho de Cristo, com renovado ardor missionário, que trabalhem pela libertação integral das pessoas, que animem e formem o povo de Deus na união e organização para a construção de uma sociedade justa e fraterna, em vista do reino definitivo. Por isso, com insistência e confiança, vos pedimos: chamai operários para o serviço de vossa Igreja, despertai junto às nossas famílias e comunidades pessoas generosas, mulheres e homens, jovens e adultos,
para a vocação religiosa e missionária. Sustentai, Senhor, nossa fidelidade na fé e chamai-nos para o serviço do vosso povo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ariana, em nome da paróquia de Santa Isabel da Hungria, a gente agradece o seu sim por nos receber, nos acolher e compartilhar a sua história de vida missionária com a gente. Muito obrigada. Obrigada a Deus te abençoe, viu? E nós queremos convidar vocês para assistir no próximo domingo a entrevista com 3 catequistas da nossa paróquia, contando também um pouquinho da experiência delas. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia e Deus lhe abençoe. Até a próxima entrevista, quando toca